Se eu perguntar qual é a maior torcida do Brasil, aposto que quase todo mundo vai responder Flamengo. Realmente, as pesquisas mostram que o rubro-negro é o time mais popular do nosso país. São aproximadamente 40 milhões de pessoas que se dizem flamenguistas. Porém, boa parte dos torcedores dos outros times brasileiros afirmam que esse número gigante não representa a real quantidade de adeptos do clube carioca. O argumento deles é de que a massa do Flamengo é composta por torcedores mistos, ou seja, torcedores que se dividem entre dois ou mais clubes do coração. Geralmente, eles possuem um time no local onde moram e um segundo time de outra região do Brasil. Mas será que faz sentido? Parte da torcida do Flamengo pode ser considerada mista? Ou esse papo seria apenas uma provocação dos rivais? Assista o vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões. Para começar, é importante destacar dois pontos. Primeiro, esse conceito de torcedor misto ou terceirizado foi criado por volta de 2008. Naquela época, surgiu um movimento de torcedores nordestinos que tinham como objetivo valorizar os times dessa região. Daí, aquelas pessoas que diziam torcer para 2 ou 3 times passaram a ser rotuladas como mistas. E você deve estar se perguntando, por que alguém torceria para outro time que não seja o time da sua própria região com a qual você possui mais identificação cultural? É aí que entramos no segundo ponto. Precisamos entender como o futebol chegou e se desenvolveu no Brasil. Aqui vai um resumão. O futebol chegou no Brasil através de Charles Miller, que tinha ido para a Inglaterra estudar e voltou para o Brasil com as regras do esporte no final do século XIX. Assim que ele desembarcou em São Paulo para trabalhar numa companhia ferroviária, ele participou da criação do São Paulo Athletic Clube, que foi o primeiro time a praticar futebol no Brasil. Ele também foi importante na criação da Liga Paulista de Futebol, a primeira do país. A partir daí, o esporte começou a se espalhar para outras regiões brasileiras. Os primeiros grandes clubes a serem fundados foram do eixo Rio-São Paulo, que desde aquela época era um importante eixo comercial, cultural e econômico do Brasil. Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro e englobando Minas Gerais, 3 estados da região sudeste eram praticamente o centro do Brasil. Avançando mais um pouco, ali para os anos 50, 60 e 70, as transmissões de rádio e TV sempre tinham como foco principal divulgar as notícias dos times do Rio e de São Paulo. Não era como é hoje, onde cada região do Brasil possui programas de rádio e TV dedicados aos times locais. E sim, nesse período já existia vários times na região Norte e Nordeste, como por exemplo, Paysandu e Clube do Remo, no Pará, Ceará e Fortaleza, no estado do Ceará, Santa Cruz, Náutico e Sport, em Pernambuco, Bahia e Vitória, no estado da Bahia, e assim por diante. Porém, as notícias desses times ficavam em segundo plano, entendeu? A população da região norte e nordeste do Brasil era meio que obrigada a engolir goela abaixo as notícias dos times do sudeste. E o tricampeão carioca promete muitos gols na estreia de seu novo goleador amanhã contra a Ponte Preta, Nunes. Tudo depende principalmente do bom entendimento entre ele e Zico, atual artilheiro da Taça de Ouro com 9 gols. E naturalmente, eles foram influenciados a adquirir afinidade com esses times, principalmente com o Flamengo, que por algum motivo recebia mais exposição da TV Globo, que desde aquele período já despontava como uma das maiores emissoras do país. A influência foi tanta que
que inclusive vários clubes dessa parte do Brasil foram criados de alguma forma inspirados nos times do eixo. É o caso do Botafogo da Paraíba, o Fluminense de Feira de Santana, Flamengo do Piauí, Ferroviário do Ceará, Santos do Amapá, enfim. Se hoje os programas globais praticamente dominam a audiência no Brasil, imagina nas décadas de 70, 80... Agora, voltando ao tema do vídeo, seria a maior parte da torcida do Flamengo composta por torcedores mistos ou terceirizados? Vamos analisar os dados da última pesquisa do Instituto Datafolha de 2019. No ranking de preferência dos torcedores a nível Brasil, o Flamengo lidera com folga a preferência dos torcedores. São cerca de 40 milhões de adeptos, representando uma porcentagem de 20% em relação à população brasileira, que nesse ano tinha cerca de 200 milhões de habitantes. Mas olha que engraçado, atualmente o estado do Rio de Janeiro tem uma população de cerca de 16 milhões de pessoas. Eu não estou falando da cidade do Rio, hein? Eu estou falando do estado. O ranking de maiores torcidas por lá é Flamengo em primeiro com 45%, seguido por Vasco da Gama com 19%, Fluminense e Botafogo na faixa dos 10%. Ou seja, mais de 30 milhões de torcedores do Flamengo estão fora do estado de origem do time. Onde será que está a maior parte dessa fatia da torcida rubro-negra? Vamos olhar o ranking de maiores torcidas por região. Olha agora a mesma pesquisa do Datafolha sobre a preferência dos torcedores da região Nordeste. Em primeiro, Flamengo com 27%, seguido por Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. O ranking é completado por Bahia, Sport, Santa Cruz, Fortaleza e Vitória. Atualmente, a região Nordeste do Brasil possui uma população de cerca de 60 milhões de pessoas. Pouco mais de 15 milhões disseram ter o Flamengo como time principal. Na região norte, a diferença para os outros clubes é maior ainda. O ranking tem o Flamengo liderando com 39% a preferência dos torcedores, seguido por Corinthians, Vasco, Paysandu, São Paulo e Clube do Remo. O Flamengo também lidera na região centro-oeste do Brasil. Dos cerca de 16 milhões de pessoas, 23% se dizem flamenguistas. Já na região sul, está na quarta posição do ranking, que é liderado pelo Grêmio, com cerca de 20% da preferência dos sulistas. E na região de origem, ou seja, onde o estado do Rio de Janeiro está inserido, quem lidera é o Corinthians, com 19% na preferência dos torcedores. Aí fica a questão, em todas as regiões onde o Flamengo lidera nas pesquisas, existem clubes, e são clubes tradicionais como Paysandu e Remo na região norte, Sport, Santa Cruz, Bahia, Fortaleza, entre outros na região nordeste, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova na região centro-oeste, enfim, a desculpa de não ter um time no local onde essas pessoas moram não faz sentido. E por que então que elas preferiram torcer para o Flamengo? Nas décadas de 60 a 90, outros times do Brasil conquistaram muitos títulos, se destacaram nacionalmente, porém não tiveram tanto apelo da mídia como o Flamengo teve. Seria então culpa da grande influência promovida pela mídia, principalmente Rede Globo, que claramente sempre forçou uma simpatia da população brasileira em prol do Flamengo? Ou ainda, o Flamengo realmente teve os seus méritos e de alguma forma conseguiu cativar a admiração das pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas de outras regiões do Brasil com a ajuda da Globo? Baseado nas informações apresentadas no vídeo, qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, com certeza vai curtir também os outros vídeos que eu já gravei aqui no canal. Acesse e confira outras curiosidades do universo futebolístico.